Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo agora, importante, de cilindros, tá bom? Por quê? Porque agora a gente começa a estudar as áreas de um cilindro. Isto mesmo, áreas no plural. Por quê? Porque como nós já estudamos nos outros sólidos, a gente tem área da base, área lateral e área total. São três formas diferentes. Na verdade, são três tipos de áreas que a gente precisa calcular. Então, olha só, amigos, presta bastante atenção. Quando a gente tem um cilindro, a gente precisa lembrar que, diferente do prisma e da pirâmide, a gente já conhece a figura que é uma base, né? Vamos fazer um desenho para ficar melhor para a gente? Vamos lá, então. Então, imaginem vocês este cilindro, tá certo? Não vou falar da classificação dele, para a gente entender que o que a gente vai discutir aqui serve tanto para o cilindro reto como para o cilindro oblíquo, tá certo? Imaginem vocês que eu tenho aqui um cilindro e a gente tem nesse cilindro uma base de raio que a gente vai chamar de R. Então, isso daqui é R, que é o raio desta base. Isso quer dizer que eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, área da base. Lá em prismas e pirâmides, a gente dizia assim, depende da base. Por quê? Porque se o prisma tivesse uma base triangular, a gente ia calcular a área desse triângulo. Se fosse quadrangular, aí a mesma coisa acontece nas pirâmides, não é verdade? Então, olha só o que é que vai acontecer. Como eu tenho um cilindro, tá bom? E a base desse cilindro é um círculo de raio R, a gente recorre lá em geometria plana e encontra a área de um círculo, que é a área da base desse cilindro. Portanto, na geometria espacial, quando a gente tem um cilindro que precisa calcular a sua área da base, a gente usa a fórmula πr ao quadrado, que é a fórmula da área de um círculo. Tá certo? Então, esta é a fórmula que vai me dar a área da base de um círculo. E lembrem vocês que nós temos duas bases e são bases iguais. Na verdade, são bases iguais. Tá certo? Congruentes, inclusive. Olha só, galera. A gente tem também a área lateral. E vamos lá. Área lateral. Vocês estão lembrados que eu disse para vocês que sempre que possível, iríamos comparar um cilindro com um prisma. Na fórmula da área lateral de um prisma, a gente usa o perímetro da base multiplicado pela sua altura, tá bom? Vamos ver isso aqui. Então, o perímetro da base vai ser o perímetro de um círculo, ou seja, o comprimento, né, o contorno desse círculo. Vamos para a geometria plana novamente. Qual é a fórmula que me dá o comprimento de um círculo? 2 vezes π vezes o raio, não é assim? Então, vai ser 2 π vezes o raio, vezes, tá bom? Presta bastante atenção. A altura do cilindro, 2 vezes π vezes r vezes h, não é isso? Vamos lá, então. Será que isso eu usei com a ideia de prismas? Será que vale também para cilindros? Deixa eu provar para vocês. Vamos lá. Eu quero calcular a área lateral, ou seja, essa superfície lateral do cilindro. A melhor maneira de mostrar isso para vocês é planificando esse cilindro. Imagine vocês que eu tivesse esse cilindro, tá bom? E eu desse um corte nele aqui para planificar o cilindro. Olha só qual figura teríamos. Se eu planificasse o cilindro, a superfície lateral seria isso, tá bom? Pronto. Aqui eu teria uma de suas bases, tá certo? De raio R. E aqui embaixo eu teria a outra base, também de raio R. Bom, a superfície lateral do cilindro é toda essa superfície daqui. Percebam, eu não vou dizer para vocês que este ângulo aqui é de 90 graus. Por quê? Se o cilindro for reto, este ângulo é de 90 graus. Então, a superfície lateral, depois de planificada, seria um retângulo. Então, eu preciso calcular a área desse retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Então, eu teria que medir
isso daqui, que é a altura do retângulo, e esta base seria 2 vezes π vezes o raio. Não é verdade? Por quê? Porque esta distância daqui até aqui é o contorno dessa base, 2πr. Então, eu teria 2 vezes π vezes r vezes h, tá bom? Considerando que o cilindro é reto. Se este cilindro não fosse reto, eu poderia planificá-lo do mesmo modo, tá bom? Eu poderia planificar do mesmo modo. Mas aqui eu não teria um retângulo, eu teria o quê? Um paralelogramo, não é verdade? Bom, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é a fórmula de um paralelogramo? Vocês concordam comigo que se isso daqui fosse um paralelogramo, eu teria base vezes altura também? A fórmula do paralelogramo, tá bom? Mas aí veja só, se o cilindro for oblíquo, a gente tem que tomar cuidado que a altura e a geratriz têm tamanhos diferentes. Na verdade, tem medidas diferentes. Então vai ser base, perímetro da base, que é o 2πr, vezes a altura. Porque essa distância daqui até aqui, a distância dos dois lados do paralelogramo, nesse caso, é a altura. Mesmo se aqui não fosse um ângulo de 90 graus. Tá bom, minha gente? No caso do paralelogramo comum. Aí, a altura não seria isso daqui, né? Por exemplo, se eu tivesse um paralelogramo e quero calcular a sua área, a altura seria esta distância aqui. Tá certo? Formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, de qualquer modo, sendo reto ou oblíquo, funciona. Acabei de provar isso para vocês. E, por último, nós teremos a área total. Pronto. Vamos lá. A área total de um cilindro, assim como no prisma, a gente soma 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, não é verdade? Equivalentes, né? 2 bases mais a superfície lateral. Em prismas, a gente para aqui porque a gente não conhece a fórmula da área da base, mas aqui a gente já conhece. Então, vamos tentar dar uma adiantada? Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que é π vezes r ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Tá certo? Bom, a gente pode parar aqui, vocês podem memorizar assim, vocês podem usar isso, mas a gente pode perceber o seguinte: 2πr ao quadrado mais 2πrh, eu posso colocar 2πr em evidência. Então, aqui quando eu divido por 2πr vai dar r, mais aqui quando eu divido por 2πr vai dar h. Então, esta é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a área total de um cilindro. Tá certo? Então, vocês já têm as 3 fórmulas das áreas de um cilindro, tá bom? E agora é partir para a próxima fase. Vamos fazer uma questão? Rapidinho, vamos citar um exemplo, tá bom? Vamos lá. Passar um exercício para vocês. Exemplo. Um cilindro reto tem raio igual a 4 centímetros, tá bom? E geratriz igual a 3 centímetros. Determine. Vou economizar aqui na escrita do enunciado, tá bom? Mas vocês já sabem qual é o nosso objetivo. A área da base, a letra B eu quero a área lateral e na letra C eu quero a área total desse cilindro. Pronto. É óbvio que quando a gente vai elaborar uma questão, a gente coloca um pouquinho maior, dá mais ênfase, né? Faz um texto melhor. Mas o nosso objetivo aqui é outro. Um cilindro reto tem raio igual a 4 centímetros e geratriz 3 centímetros. Determine a área da base, a área lateral e a área total. E aí, vamos tentar resolver essa questão de uma forma bem simples, tá? Vamos lá então. Vamos calcular a área da base desse cilindro. Qual é a fórmula? A área da base. Π vezes raio
ao quadrado. Logo, a área da base vai ser π vezes o raio, que é 4, ao quadrado. A área da base é 4 ao quadrado, 16, 16 π. Não é verdade? Letra B. A área lateral. Área lateral. Vai lá assim. A área lateral é... Qual é a fórmula, galera? 2πr vezes h. Então, eu teria área lateral, 2 vezes π, vezes o raio, que eu já sei que é 4, vezes a altura. Eu não tenho altura. Mas a questão me disse que o cilindro é reto. E quando o cilindro é reto, eu sei que a sua geratriz é igual à sua altura. Então, a altura também é 3 centímetros. Então, onde eu preciso da altura, eu posso colocar 3. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24 π. Por último, eu quero calcular a área total, que você pode substituir aqui. Mas veja só, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, 16 π, mais a área lateral, 24 π. Então, a área total vai ser 2 vezes 16 π, 32 π, mais 24 π, que vai dar 56 π. Tá certo, minha gente? Então, eu já calculei a área da base, já calculei a área lateral e já calculei a área total. Tudo bem com vocês? Entenderam direitinho? Pronto. Momento brincadeira. Se vocês fossem meus alunos e eu estivesse corrigindo uma atividade de vocês e vocês tivessem deixado assim, percebam que quando eu coloquei ali o quadrinho, a caixinha verde, eu deixei um espaço à direita. Tá bom? Olha só. Quando a gente vai responder, a gente precisa tomar muito cuidado com a unidade de medida. Se você deixar sua questão assim, sua questão está incompleta. Para mim, eu tiro ponto. Tá bom? Na sala de aula, eu sempre comento isso para os meus alunos. Quem é e quem já foi meu aluno sabe disso. Tá bom? É muito importante a gente dar a resposta completa de uma questão. Então, olha só. Se você parar área da base igual a 16π, ó, tá incompleto, na verdade. 16π o quê? Vocês precisam lembrar que se as medidas estão em centímetros, a área da base vai ser 16π centímetros quadrados. A área lateral, 24π centímetros quadrados. E a área total, 56π centímetros quadrados. Não esqueçam desse detalhe muito importante. Tá bom, minha gente? Tá certo? De vez em quando eu faço umas brincadeiras assim. Tá certo? Galera, um abração para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo, que não tenham esquecido de dar um like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Aí você vai receber notificações. Todos os dias vocês vão receber muitos vídeos aí. Sempre que tiver um tempinho, vai assistindo pra gente aprender matemática, tá bom? Um abração para vocês, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.